Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michel e sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo para o YouTube. Esse vídeo e todo esse canal se destina a falar sobre programação e desenvolvimento de softwares em Access. Por que Access? Porque ele é simples, todo mundo que tem aí um pacote Office e Windows pode ter o Access instalado na máquina e ele resolve tranquilamente aí, sei lá, 90% dos problemas que podem surgir dentro de uma pequena ou média empresa. Se você está estudando programação relacional, se você está estudando sobre bancos de dados relacionais, também é uma ótima ideia estudar Access, porque os conceitos são idênticos, tá bom? Bom, a frequência aí, eu vou lançar alguns vídeos introdutórios e depois eu pretendo deixar vídeos aí para vocês uma vez por semana sobre um projeto de exemplo que a gente vai desenvolver ao longo do curso. O projeto vai ser a respeito de uma oficina mecânica e a gente vai dar uma olhadinha melhor aí nesse projeto mais para frente. Bom, o que é o Access, né? É um sistema gerenciador de banco de dados relacional. Quer dizer que ele é um conjunto de tabelas cujos dados se relacionam entre si. Por que isso daí é legal? Porque ele armazena os dados evitando duplicidade e permite a criação de regras para a inclusão e exclusão dos dados. O Access também permite importar e exportar as informações do Excel e para outras fontes de dados também. E, além disso, o Access cria consultas, relatórios, automatiza tarefas e também realiza cálculos. Pois é, não é só o Excel que realiza cálculo. Bom, o Excel e o Access, qual é melhor? Cara, depende da sua realidade. Se você pretende detalhar um quadro estático, um resumo financeiro estático da sua empresa, aí eu falo para você trabalhe com Excel. Se uma vez por mês você quer aglomerar os dados e fazer um relatório, use Excel. Agora, se você quer acompanhar as vendas, fazer o controle de estoque, os pedidos, as ordens de serviço do seu cliente, use Access. Porque o Access vai permitir que você padronize e evite erros de inserção e alteração de registros, tá bom? O Access ele controla de forma padronizada, de permitir a padronização e a confiabilidade dos seus dados, beleza? Bom, dito isso, o conceito inicial aí que a gente precisa ter no Access é o conceito de tabela, tá bom? O Access ele guarda os nossos dados porque ele é um banco de dados e ele armazena os nossos dados em tabelas, beleza? Qual é o objeto dentro do Access que trabalha com os dados, que armazena os dados? Tabela. Tá bom. E como que esses dados são armazenados? Bom, cada linha da tabela é um registro. E cada campo é um dado. Por exemplo, ID cliente é um dado de uma linha de um registro. O nome do cliente é outro dado, o CEP é outro dado, a rua, o número, o bairro, cidade, telefone, e-mail, são dados da minha tabela de clientes, tá bom? Dado este conceito, a gente vai partir agora para o Access de verdade. Vamos começar a abrir o nosso sistema e desenvolver em Access. Beleza, pessoal, vamos começar abrindo o meu Access, tá? Eu vou clicar aqui na caixa de pesquisa, digitar o nome Access, e aqui, ó, aplicativo Access 2016. Do lado direito são alguns bancos de dados de exemplo que a Microsoft me oferece. Do lado esquerdo, ele me retorna aqui os projetos em que eu já estou trabalhando. E aí, o que interessa para a gente aqui, ó, é um banco de dados desktop em branco. Eu vou criar o nome aqui, PRJ_mecânica. Eu vou escolher onde salvar clicando nessa pastinha. Dentro de estudos, documentos, eu vou criar uma nova pasta aqui.
chamada Estudos Access. Vou abrir essa pasta e vou salvar meu projeto ali, clico em criar, tudo bem. A primeira tabela que eu vou criar vai ser a tabela clientes. Para isso eu vou clicar em criar e design da tabela. O primeiro campo que eu vou criar é o ID do cliente, do tipo numeração automática. As tabelas, como eu mencionei mais cedo, elas são conjuntos de registros separados por linhas, em que cada campo é um campo que compõe o registro, beleza? E vai ficar mais claro quando a gente colocar a tabela em modo de exibição. Aqui a gente está trabalhando com ela no modo design e definindo os seus campos. Cada campo tem um tipo de dado. Existem vários tipos de dados para a tabela. Texto curto, texto longo, número, data hora, moeda, numeração automática, que é o caso desse daqui, entre outros. Agora a gente vai ver aqui o campo nome, que é um texto curto, o campo CPF, que eu também vou deixar um texto curto, o campo data, cadastro, que vai ser um tipo data, a gente vai aprender a formatar ele mais para frente. Outro campo que é interessante aqui, colocar o campo CEP, rua, número, que eu só quero que seja um número normal, bairro, cidade e estado, texto curto também. Além desses tipos básicos aqui, texto, data, hora, eu também posso criar campos sim ou não. Como, por exemplo, se o meu cliente está ativo na minha base de dados, ou se ele é devedor ou não. É muito interessante também. Aqui eu vou criar esse campo ativo para fazer com que, para elucidar melhor, né, os tipos de dados que a gente tem. Um conceito muito importante que a gente tem no Access é o conceito de chave primária. Ele que individualiza, que torna único cada registro que a minha tabela tem. Aqui eu escolhi criar uma chave primária de valor indexado que não seja natural. O que é uma chave primária natural? Se eu colocasse, por exemplo, o CPF do cliente como chave primária, aí não poderiam haver dois CPFs com o mesmo número no meu cadastro. Dois clientes com o mesmo CPF. Mas se eu fizer isso, eu também sou obrigado a, toda vez que eu cadastro o meu cliente, eu pedir o CPF dele. E eu não sei se o meu cliente vai querer fornecer o CPF. Talvez queira, talvez não. Para simplificar esse exemplo e elucidar melhor, a gente vai deixar aqui o ID cliente como numeração automática. E aí tem duas formas de inserir uma chave primária. Eu vou aqui no menu Design e vou clicar no botão chave primária, viu? Posso remover também a chave primária. Remover a chave primária. E também posso clicar com o botão direito aqui nesse quadradinho cinza e inserir a chave primária. Eu posso ter chave primária com 2 campos? Posso. 3? Posso. 4? Posso. Só que eu tenho que saber que quanto mais campos eu eleger como chave primária, mais complexas ficam minhas consultas, tá bom? Essa chave primária simples, ela satisfaz a nossa necessidade por enquanto. Vou salvar a tabela com esse padrão de nome aqui. A gente salva a gente tem por hábito, né, por convenção no Access, salvar os nossos objetos tabela, relatório e consulta com as 3 primeiras letras do tipo de objeto que ele é, um underline e o tipo de dado que ele guarda. No nosso caso aqui, clientes. Eu gosto de colocar sempre no plural, porque eu sei que são vários clientes, então faz sentido colocar tabela clientes. Tá? Formulário é a exceção à regra. Formulário eu não coloco o prefixo aqui. Tá? Como é o único objeto que eu não vou colocar o prefixo do que ele é, eu sei que se não tiver prefixo eu estou falando de formulário, beleza?
Bom, aqui está a nossa primeira tabela feita. Eu vou colocar essa tabela agora em modo de exibição. E perceba que eu posicionei o meu cursor aqui no campo ID cliente, que é de numeração automática, e ele não me permite inserir o dado. Eu estou aqui pressionando a tecla 5 e ele não me deixa digitar o valor. Agora aqui eu vou colocar o meu nome, vou inserir um CPF, uma data de cadastro, que vai ser a data de hoje. Veja que legal, ele já deixou um calendáriozinho para mim, né? Um CEP, não se importem com a formatação, porque quando o usuário ver esses dados aqui, eles vão estar formatados, tá bom? Bairro, Vila Maia mesmo, cidade, São Paulo, UF, São Paulo, e o cliente está ativo. Verificam aqui, ó, que minha tabela está salva, meus dados estão salvos. Eu estou clicando aqui em cima, ó, no botãozinho, cantinho superior esquerdo, botão salvar, ou tecla de atalho Ctrl B. Ctrl B também salva a minha tabela. Vou inserir mais outro cliente, só para a gente ter dados de exemplo, tá bom? A data do cadastro vai ser hoje também. Vou deixar o CEP igual. E ele mora na rua 2, número 321, Vila Maia também. Opa, eu escrevi errado aqui em cima. Vamos consertar. Aqui, São Paulo capital. E está ativo também. Salvei. E aqui eu fecho e eu tenho os meus clientes salvos. Na próxima videoaula, a gente vai fazer a tabela de veículos. Na tabela de veículos, nós vamos relacioná-la à tabela de clientes. E a videoaula está se estendendo um pouquinho aí, mas eu espero que você tenha gostado. Se curtiu o conteúdo, por favor, curta, ative o sininho das notificações, curte, compartilhe aí pra gente, para poder fortalecer o nosso canal e fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. É isso, valeu, um abraço, tamo junto.